Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que nos foi enviado, um texto que toca num ponto bem interessante: a ideia de uma espiritualidade exagerada. Nossa missão aqui é desvendar o argumento central de que a fé, por mais profunda que seja, não funciona como um passe livre para responsabilidade pessoal, sabe? Principalmente no que diz respeito ao cuidado com o nosso corpo. Uhum. A fonte é um capítulo de livro com esse título bem provocador: Espiritualidade Exagerada. E para começar, o autor não economiza na imagem. Ele lança uma analogia que é quase um soco no estômago. Ele diz que nosso corpo na juventude é como um cartão de crédito. A gente passa, usa, abusa e a fatura. A fatura só chega bem mais tarde. Exato. E essa imagem é genial porque ela vai direto ao ponto. Ela captura essa psicologia da juventude, sabe? Aquela sensação de que os recursos são infinitos, de que a saúde é um limite que nunca vai estourar. Isso. O autor descreve essa fase como um período de crédito ilimitado, onde a gente não pensa na consequência de cada compra, de cada excesso. A fatura é a materialização da lei da semeadura e da colheita. E o texto é bem específico, ele diz que essa conta costuma chegar, assim, por volta dos 40 anos. Nossa. É quando o corpo começa a dizer chega, e aí, muitas vezes, o tempo para reverter os danos já passou. Não é um argumento sobre envelhecer, mas sobre como as escolhas do plantio definem a qualidade da colheita. Perfeito, não é sobre a passagem do tempo, é sobre o que se faz com ele. E é a partir daí que o texto constrói o argumento principal. Ele diz que não adianta se identificar como uma pessoa de fé, um homem de Deus, se essa fé não se traduz em honra pela estrutura que nos foi dada. O corpo é descrito como um templo, a morada do espírito. E essa ideia de templo não é só poética e prática. Se algo é um templo, exige manutenção, cuidado. Exatamente. O ponto fascinante aqui é que o texto estabelece uma distinção muito clara entre as leis espirituais e as leis naturais. E segundo o autor, ambas foram criadas pela mesma fonte. Certo. A fé opera no domínio espiritual, mas o corpo opera no domínio natural, sujeito às leis de causa e efeito. Ignorar essas leis, a necessidade de sono, de nutrição e depois tentar espiritualizar o erro. Ou seja, orar para a consequência sumir. Isso é visto pelo autor como uma profunda insensatez. A lógica dele é bem preto no branco, né? A colheita do que você plantou no seu corpo vai chegar. A fé não é um escudo mágico contra as consequências das suas próprias ações. Entendi. Então, orar pedindo saúde enquanto se alimenta mal e não dorme seria, na visão do texto, uma contradição. É como pedir para o carro andar sem colocar gasolina. É exatamente essa linha de raciocínio. E para aprofundar isso, o texto vai na definição do que constitui um ser humano, citando o apóstolo Paulo. Ele nos divide em 3 partes, coexistentes, mas distintas: espírito, mente, que ele também chama de alma, e corpo. E essa divisão é a chave de tudo, pelo visto. Se temos essas 3 dimensões, o cuidado também precisa ser tridimensional. Precisa? Não dá para resolver um problema do corpo com uma solução exclusiva do espírito. Pois é, o texto é muito enfático nisso. Ele diz que as necessidades da mente e do corpo não serão supridas por alimento espiritual, assim como o espírito não se alimenta de comida física. Cada um no seu quadrado. Basicamente, cada dimensão requer seu próprio nutriente. A mente precisa de conhecimento, de paz. O corpo precisa de descanso, água, comida. O espírito precisa de conexão com o divino. A falha que o autor aponta é a tentativa de nutrir uma área com o alimento da outra. E ele usa um exemplo que é, para dizer o mínimo, contundente. Ele fala do batismo, um ato de renascimento espiritual. E aí ele joga a frase: se alguém era obeso, continuará obeso após o batismo. Uau! É brutal. É uma afirmação quase brutal, um jeito muito direto de dizer que a transformação espiritual e a física correm em pistas separadas. É brutal, mas é proposital. O autor usa essa imagem forte para chacoalhar o leitor. O renascimento, no espírito, é um evento no domínio espiritual. A condição física do corpo pertence ao domínio natural e só muda com ações no domínio natural. Dieta, exercício, disciplina. Uhum.
E para validar esse ponto, ele usa o exemplo máximo, o próprio Jesus. O texto argumenta que mesmo sendo a encarnação do divino, enquanto num corpo humano, ele não esteve isento das leis naturais. Sentiu fome, sede. Fome, sede, cansaço. Ele parou para descansar, para comer, para beber água. Eram necessidades naturais que não foram espiritualizadas, foram atendidas de forma natural. Essa ideia de fazer a nossa parte no que é natural, no que está ao nosso alcance, me pareceu o grande divisor de águas do texto. E isso nos leva diretamente à metáfora central que ele usa para amarrar tudo, a história da ressurreição de Lázaro. Sim, essa história é o coração do argumento. Vamos lembrar a cena. Lázaro está morto há 4 dias, o corpo já em decomposição. Jesus chega ao túmulo e opera o milagre que está absolutamente fora da capacidade humana. Ele chama Lázaro de volta à vida. É o ato sobrenatural por excelência. Certo. Mas tem um detalhe na história que o autor do nosso texto ilumina de forma brilhante. Antes de fazer o milagre, Jesus olha para as pessoas ao redor e diz: tirem a pedra. E é um detalhe que a gente geralmente deixa passar, né? Por que o ser que está prestes a ressuscitar o morto se daria ao trabalho de pedir para outros fazerem algo tão trivial? Exato. Ele poderia ter feito a pedra desaparecer com um pensamento. Com certeza. E essa é a questão que o texto levanta. A pedra representa a parte humana, a responsabilidade que nos cabe. É o que é possível, o que está dentro do nosso domínio natural. Mover uma pedra é trabalho, é esforço físico, mas não é um milagre. O autor argumenta que Jesus se recusa a fazer por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Então ele traça uma linha. Uma linha clara. O impossível, o sobrenatural, é com ele. O possível, o natural, a pedra é conosco. A grande crítica do texto é que a gente vive numa cultura que quer o milagre da ressurreição, mas sem o esforço de mover a própria pedra. E o que seriam as pedras da nossa vida hoje? O texto dá exemplos? Ele dá, e a gente pode expandir. O texto menciona, por exemplo, a relação íntima de um casal. Diz que um casal não pode só orar por um casamento feliz. A oração é a parte espiritual. Uhum. Mas a pedra a ser removida pode ser a falta de diálogo, a necessidade de terapia, o esforço de passar tempo junto, são as ações práticas. Entendi. Expandindo, uma pedra pode ser procurar ajuda para um vício, em vez de só orar para ser liberto. Pode ser enviar currículos em vez de só orar por um emprego. É a nossa parte na equação. Entendi. Então, não mover a pedra não é só preguiça. Na ótica do texto, é algo mais sério. É quase como terceirizar uma responsabilidade que é nossa. É mais sério. O texto enquadra essa atitude de negligenciar a ação prática como tentar a Deus. Ah, Ele usa outro exemplo bíblico para isso. A tentação de Cristo no deserto. Uma das tentações foi justamente essa. Pule do alto do templo, pois os anjos o salvarão. Era um convite para ignorar a lei da gravidade, uma lei natural, e esperar uma intervenção sobrenatural, espetacular e desnecessária. certo. Para o autor, negligenciar a saúde, a prevenção, em nome de uma suposta fé na cura divina, é fazer a mesma coisa. É se jogar do precipício esperando que a queda seja revertida. Mas espera aí, alguém poderia argumentar justamente o contrário. Poderiam dizer que confiar plenamente na cura divina, sem qualquer cuidado prático, é o ato de fé máximo. É a demonstração de confiança absoluta. Como o texto lida com essa linha tênue? Essa é a pergunta fundamental, e o texto a responde de forma sutil, mas poderosa. A distinção está na parceria. Parceria? A fé, na perspectiva do autor, opera em parceria com as ferramentas e leis que a própria divindade estabeleceu no mundo natural. Isso inclui a medicina, o conhecimento, o bom senso. A presunção, por outro lado, é ignorar todas essas ferramentas e exigir uma solução mágica, um atalho que viole as regras do jogo. Como o agricultor que só ora e não planta. Exatamente. É um agricultor que ora por uma grande colheita, mas se recusa a arar a terra. A fé verdadeira, segundo o texto, se manifesta na ação. O nosso comportamento, no fim das contas, denuncia no que a gente realmente acredita. Faz sentido.
Então, o que tudo isso significa? Que, no fim das contas, a espiritualidade não é um escape da realidade, mas uma força que deveria nos motivar a agir de forma mais responsável dentro dela? Perfeito. A conclusão do argumento é essa. O texto sugere que nosso comportamento revela se a gente acredita numa parceria, onde cada um faz sua parte, ou se esperamos uma mágica que nos isenta de esforço. É um chamado para parar de espiritualizar o que é natural. Exato. O que é da nossa responsabilidade. E o alerta final do texto é bem direto. Ele afirma que essa espiritualidade exagerada pode se tornar uma máscara conveniente, uma máscara para esconder faces doentes e hábitos prejudiciais. Sim. É como se o discurso super espiritualizado servisse de desculpa para não lidar com problemas bem reais e terrenos. Sim. E aí o ciclo se fecha, voltando à analogia do cartão de crédito. A máscara pode esconder o problema por um tempo, mas não impede a chegada da fatura. O texto conclui que todas as nossas escolhas têm consequências, especialmente aquelas que vão contra as advertências divinas, que aqui são as próprias leis naturais sobre o cuidado com o corpo. Entendi. O apelo final é exatamente este: parar de espiritualizar o que é natural e assumir a responsabilidade que nos cabe. É um chamado à maturidade, a entender que a vida se desenrola em múltiplos planos. Ok, então, no fim das contas, a grande mensagem que fica desse material é um chamado poderoso ao equilíbrio. A ideia de que fé e ação prática não são inimigas, mas parceiras. A crença no sobrenatural não nos dá um passe livre para ignorar o natural. E essa visão do ser humano como uma unidade de espírito, mente e corpo é fundamental. Mas a imagem que realmente fica é a da pedra de Lázaro. Ela se torna um guia prático. Identifique qual é a sua pedra e comece a movê-la. Faça a sua parte. Exato. Faça o que está ao seu alcance para que o impossível tenha um lugar preparado para acontecer. Sem dúvida. E refletindo sobre tudo isso, o texto que foca tão intensamente na responsabilidade do indivíduo sobre o corpo nos deixa com um pensamento final, sabe? Uma questão que ele inspira, mas não explora. Qual seria? Se a gente aplicar esse princípio de não espiritualizar o natural para além do indivíduo, como ele se aplicaria a responsabilidades coletivas? Se o corpo de uma pessoa é um templo que exige cuidado prático, o que essa mesma estrutura de pensamento diria sobre o corpo de uma comunidade, de uma cidade ou de uma sociedade? Nossa, boa pergunta. Quais são as pedras coletivas, problemas de saneamento, educação, desigualdade, que precisam do nosso esforço prático e que não podem de forma alguma ser resolvidos apenas com oração?